Bom, meu nome é Romils, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre as 70 semanas de Daniel 9, versículo 24 e 27. Por quê? Porque essa profecia, ela é tremenda. Ela começa lá atrás e ela vai culminar na volta de Yahshua descendo nas nuvens e estabelecendo o seu reino milenar. É ali que essa profecia vai ser totalmente selada. É quando Yahshua voltar nas nuvens e estabelecer o milênio na terra. Então essa profecia, ela fala também quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento. Ela fala até o dia, ela mostra o dia que vai acontecer o primeiro arrebatamento. E ela também fala do segundo arrebatamento, quando o templo vai ser ungido, quando toda a igreja for totalmente purificada. No segundo arrebatamento isso vai acontecer. Então, irmãos, essa profecia, ela é tremenda. E eu já tenho visto aí no YouTube vários pastores, teólogos, pessoas tentando explicar essa profecia e não conseguem. Por quê? Porque essa profecia, ela só pode ser entendida através do Espírito do Eterno. O Eterno, ele tem que vir e nos revelar as suas profecias. E como o Eterno tem nos revelado várias profecias aí agora, o Eterno tem tirado o selo de várias profecias, ele também nos revelou essa profecia. Então eu quero passar isso para os irmãos. Essa profecia, ela é tremenda. Nós vamos mostrar com riquezas de detalhes. E vamos mostrar aonde os pastores e os teólogos caem quando eles tentam interpretar essa profecia. Eles não conseguem. Nós vamos mostrar os erros que eles cometem. E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível essa profecia para os irmãos, porque ela é uma profecia tremenda. Eu creio que vai trazer uma grande edificação para cada um dos irmãos. Então, irmãos, nós vamos estar lendo Daniel, capítulo 9, versículo 24. E aí nós vamos estar lendo versículo por versículo para nós termos um melhor entendimento dessa profecia, porque essa profecia aqui, ela é tremenda. Então nós temos que ler versículo por versículo e explicar versículo por versículo para que os irmãos possam entender. Vamos lá. Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui ele já começou dizendo assim, ó. O Eterno falou para Daniel: Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Que povo? Os Ialdins, os judeus. Para eles ia ser decretado 70 semanas. Só que essas 70 semanas não envolve só Israel. Essas 70 semanas também envolve todos nós. Porque essas 70 semanas os irmãos vão ver que elas vão culminar no estabelecimento do reino milenar. Elas começaram lá atrás e vão terminar quando Yahshua descer nas nuvens e estabelecer o seu reino na terra. Então a primeira questão aqui é: essas semanas são semanas de dias? Não, elas são semanas de anos. Vou mostrar para os irmãos o porquê. Elas são 70 semanas de ano. No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, fala que dias são interpretados como sendo anos. O Eterno fala que nós temos que interpretar dias ali como sendo anos. E eu vou, no decorrer do estudo aqui, os irmãos vão entender isso. Então são 7 semanas de anos. 7 vezes 70 é igual a 490 anos. Então, as 70 semanas são 490 anos. Esses 490 anos aqui é para acontecer o que dentro deles, Romilson? Dentro desses 490 anos aqui. O que tem que acontecer dentro desses 490 anos aqui? Vou mostrar para os irmãos o que tem que acontecer. Daniel 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão. Essa é uma das coisas que é para poder acontecer dentro das 70 semanas. Fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, vai tirar a iniquidade de toda a terra, para trazer a justiça eterna. E Yahshua vai vir para estabelecer a justiça eterna em toda a terra. O seu reino milenar vai ser a sua justiça aqui nessa terra. Então ele vai trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, para pôr fim nessa profecia todinha, então, para pôr fim nessa profecia todinha, isso aqui tudo tem que acontecer. E ele diz assim: e para ungir o santo dos santos. Romilson, o que é ungir o santo dos santos? Ungir o santo dos santos é purificar a igreja do Mashiach por completo. O santo dos santos aqui não é um templo feito por mão de concreto lá, não. Esse santo dos santos aqui que vai ser ungido é a igreja de Yahshua. Por quê? Porque essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela mostra quando vai acontecer o primeiro arrebatamento
e mostra que o segundo arrebatamento ele vai acontecer no final da tribulação, quando o Santo dos Santos vai ser purificado, vai ser totalmente ungido com o Espírito do Eterno. Ser ungido aqui é ser purificado. Essa profecia aqui, ela se encaixa com a profecia das 2.300 taxas que está no capítulo 8. Nós já lançamos um vídeo aí, se você não assistiu, assista lá para você ver. Lá fala das 2.300 tardes, que na verdade também são anos. E no final dos 2.300 anos ali, fala que o Santo dos Santos foi purificado, será purificado. Lá fala assim, então o santuário será purificado. Que santuário é esse? A igreja do Mashiach. No final da tribulação, ela vai ser purificada. Qual é a igreja que vai ser purificada? A igreja que não subiu no primeiro arrebatamento. Por quê? Porque eu já mostrei nos meus vídeos que tem 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Um no final da tribulação, um antes e um no final. Vou deixar a descrição do vídeo aí. O vídeo fala sobre as 3 colheitas. A colheita do linho, da cevada e do trigo. O linho é Yaush. A cevada é a igreja de Filadélfia, é o primeiro arrebatamento. O trigo é a igreja de Laodiceia, que sobe no final da tribulação, que é o Santo dos Santos aqui sendo ungido, sendo purificado. Então quem vai ser purificado é a igreja de Laodiceia, que vai ser arrebatada no final da tribulação. Então, meus irmãos, espero que até aqui vocês entenderam. Então, antes de nós lermos agora o versículo 25, que nós explicamos o versículo 24. Então, antes de nós lermos o versículo 25, eu gostaria de trazer para os irmãos o seguinte. Muitos têm perguntado, Romilson, esses anos são anos de 360 dias ou de 365 dias? Eu quero explicar isso para os irmãos para depois nós passarmos para o versículo 25. Veja bem, meus irmãos, como é que funcionava o calendário do Eterno antigamente? É bom nós sabermos disso porque isso não é explicado para nós e também no YouTube. Como é que funcionava o calendário do Eterno antigamente? O calendário do Eterno é o seguinte, lá no livro de Deuteronômio, o Eterno nos mostra que o mês ele tem 30 dias certinho. Ele não é um mês de 29 dias, de 31 dias, não. Os meses do Eterno no seu calendário é de 30 dias certinho. Lá está assim, ó, que quando a pessoa morresse, as pessoas tinham que velar ela durante um mês. Vou colocar na tela aí para vocês verem, Deuteronômio. As pessoas tinham que velar aquela pessoa durante um mês. No mesmo livro, em um outro capítulo, diz que quando Moisés morreu, eles velaram ele por 30 dias. Então isso significa que os 12 meses do calendário do Eterno no Velho Testamento, eles são de 30 dias o mês. Não é um mês de 29 dias, nem de 31 dias. É de 30 dias o mês. Por isso que fala lá que aqueles 150 dias de Noé lá, no livro de Gênesis lá, aqueles 150 dias ali foram 5 meses. 5 vezes 30 são 150. Então, só mostrar para os irmãos que o mês ele é de 30 dias. Ele não é de 29 e nem de 31 dias. E o ano tem quantos meses? O ano no calendário do Eterno tem 12 meses. Hoje Israel segue um calendário de 12 meses, depois de 13 meses. 12 meses, 13 meses. E o calendário de Israel hoje tem mês de 29 dias, tem mês de 30 dias, de 31 dias, de 28 dias. Por quê? Porque eles mudaram o calendário. Mudou a maneira de contar? Não, mas o calendário correto do Eterno é esse aqui, ó, de 12 meses e cada mês contendo 30 dias. Esse é o calendário do Velho Testamento. Por que 12 meses só? Porque cada mês equivale a uma tribo de Israel. As tribos eram 12 tribos dos filhos de Jacó. Então cada mês corresponde a uma tribo de Israel. Então era 12, tá aqui, ó. Então o Eterno ele pega muito nessa questão do número 12. O Eterno não envolve com o número 13 nessas questões não. É por isso que fala 12 apóstolos, 12 tribos. Então tá aí. Então 12 meses vezes 30, quanto que nós temos? É igual a 360 dias. Então o ano lá ele é de 360 dias. Mas tem algo que eu tenho que fazer para os irmãos aqui que não é falado. Então como é que funcionava o calendário? Ele era só de 360 dias? Veja bem, meus irmãos. Ele é de 360 dias o ano. Porém, a cada 6 anos, eles tinham que acrescentar 30 dias no calendário. Vou colocar o documento aí para vocês verem. Por que eles faziam isso? Para que o calendário acabasse se tornando de 365 dias. Aí, ó. O calendário acabava se tornando, depois de 6 anos, ele acabava se tornando um calendário de 365 dias. Por que isso? Porque o Eterno determinou que a Páscoa
a peça, ela tinha que acontecer só na estação da primavera. Ela não poderia acontecer no inverno, nem no outono, não, nem no verão. Ela tinha que acontecer só na primavera, a peça. E aí, se eles ficassem seguindo um calendário só de 360 dias, ia chegar uma hora que a estação, que a Páscoa, a peça, ela ia acabar sendo empurrando e ia acontecer em outra estação. Então, a cada 6 anos, o Eterno mandava eles acrescentar 30 dias no calendário, e aí o calendário era reajustado novamente. E aí, a Páscoa, a peça, não saía da estação da primavera, ela ficava só ali dentro, ali, ó. Na hora que ela ia pular para outra estação, eles iam lá e acrescentavam 30 dias depois de 6 anos. Aí o calendário era reajustado e ela acabava acontecendo só na estação da primavera. Então, o calendário de 360 dias depois de 6 anos, ele acabava se tornando um calendário de 365 dias. Agora vamos voltar lá para a profecia agora. Então, irmãos, agora nós vamos ler Daniel, capítulo 9, versículo 25. Aqui diz assim: sabe e entende. Ele está falando, você tem que ler e tem que entender. Tem que ler e tem que entender. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Yalxalã, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui ele está dizendo assim, ó, você vai ler, mas você tem que entender que no decorrer das semanas, coisas vão acontecer. Que coisas que vão acontecer? Aí ele fala aqui, ó, que as praças, os muros vão ser reconstruídos, o príncipe, o ungido, vai chegar dentro de Jerusalém, e Alcha vai chegar lá dentro de Jerusalém. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a primeira coisa que nós temos que entender é quando é que o decreto foi entregue para Neemias. Nós temos que entender em que ano ele foi entregue, em que mês ele foi entregue e em que dia do mês ele foi entregue. Aqui já acontece o primeiro erro dos pastores e dos teólogos. Eles não sabem em que ano foi entregue o decreto, eles não prestam atenção no mês e nem no dia. Nós temos que saber em que ano o decreto foi entregue para Neemias, o rei entregou para Neemias. Nós temos que saber em que mês isso aconteceu, em que mês esse decreto foi entregue para ele e em que dia ele pegou o decreto na mão do rei para poder começar essa obra. Se nós não soubermos disso aí, não tem como interpretar essa profecia. Por quê? Porque o ano em que o decreto foi entregue tem que ter ele, o mês tem que ter ele e o dia. Por quê? Porque o dia nos mostra quando é que vai acontecer o arrebatamento. Se nós soubermos o mês que o decreto foi entregue, nós vamos saber o mês que o arrebatamento vai acontecer. Se nós soubermos o dia em que o decreto foi entregue para ele, nós vamos saber quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento. Isso aqui então é tremendo, irmãos. Isso aqui não pode ficar de fora. Então agora eu vou virar para o quadro aqui, quero mostrar para os irmãos. Vou apagar aqui e vou mostrar para os irmãos. Então vamos lá. O decreto foi entregue quando? O decreto foi entregue no ano 410 antes de Alcha. Os pastores, como Adventista, por exemplo, os pastores da Adventista, eles gostam de dizer lá que o decreto foi entregue no ano 457 antes do Mashiach. Isso aqui, eles colocam essa data aqui para dizer que as 70 semanas já se cumpriram. Eles estão cometendo um grande erro quando eles fazem isso. As 70 semanas ainda não se cumpriram. E essa data aqui que eles dão aqui está totalmente errada. Tem outros teólogos aí que diz que o decreto foi dado no ano 445. Tem outros que dizem que o decreto foi dado no ano 444. Vou colocar aqui o rodapé dessa Bíblia aqui para vocês verem aí os teólogos falando que foi no... Uns falam que foi no ano 44, outros falam que foi no ano 45. A Adventista fala que foi no ano 457. Mas todos eles estão errados. O decreto foi dado no ano 410 antes de Alcha. Eu vou provar isso para os irmãos. Aonde está falando sobre o decreto sendo entregue para Neemias? Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, aí o mês aí, ó. Esse aqui é o mês. É o mês de Nissan. Seu nome original não era Nissan. Seu nome original era Abib. Esse aqui que é o nome original. Depois que ele foi para Babilônia, corrompeu. Colocou esse nome aqui, Nissan. Mas o mês é esse aqui, ó. No mês de Abib. No mês de Abib, no ano 20º do rei Astaxés, uma vez posto o vinho diante dele,
Eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Aí o rei vai perguntar, por que você está triste? Fala, porque Jerusalém, Al-Shalom, está destruída. E aí, ali é o lugar santo, está destruído. Então eu queria reconstruir aquilo ali. O rei vai dar um decreto para ele. No versículo 6 diz assim, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Aí o rei deu um decreto para ele, perguntou para ele, quando é que você vai voltar? O rei que tinha dado o decreto para ele. Então em que mês o rei deu o decreto para ele? No mês de Nissan. Em que dia, Romeus? No dia 15 de Nissan. Vou mostrar isso dentro dessa profecia aqui. E a rainha Esther estava sentado ao lado dele. O versículo 6 faz questão de falar que a rainha estava do lado dele. Para quê? Para mostrar que essa rainha era a rainha Esther. Porque ela intercedeu para o povo de Israel. Ela fez jejum e ela intercedeu para o povo de Israel. E ela acabou casando com esse rei aqui, ó. Artaxerxes, conhecido também como Dário. Então, a rainha Esther estava ao lado dele. E esse decreto foi dado em que mês então? Mês de Nissan. Que dia? 15 de Nissan. Vou mostrar isso dentro do estudo. Foi no dia 15 de Nissan. Mais na frente eu vou mostrar. O mês aqui nós já sabemos agora que o decreto foi dado. Por que o decreto foi dado no mês de Nissan, Ramos? No mês de Abib? Porque quando o Eterno tirou o povo lá do Egito, o Eterno falou para Moisés assim, ó, Êxodo capítulo 12. Moisés, a partir de agora esse aqui vai ser o primeiro mês para vocês, o primeiro mês do ano. E o dia 15 de Nissan vai ser o primeiro dia. Por quê? Porque ali agora eles acabaram de ganhar a libertação, era nova vida para eles. A partir do dia 15 ali agora, era nova vida para eles, porque eles acabou de ganhar a libertação. Então, o mês de Nissan, o mês de Abib, passou a ser o primeiro mês do ano. E o dia 15 passou a ser o primeiro dia do ano. Então, todas as vezes agora que o Eterno ia começar alguma coisa nas Escrituras, ele começava no mês de Abib e começava no dia 15 de Nissan, porque foi dali que aconteceu a libertação para o povo dele, para os Ialdias. E a partir dali, então, o primeiro mês do ano passou a ser o mês de Abib. E o primeiro dia do ano passou a ser o dia 15 de Abib, o dia 15 de Nissan. Então vamos voltar a ler o versículo 25 agora, do capítulo 9, para nós irmos esclarecendo para os irmãos. Então os irmãos já viram aí o primeiro erro dos pastores. Não sabe em que ano foi dado o decreto. Não sabe o mês ou não interessa para eles. Não sabe o dia. Então, por isso que não fica sabendo quando é que vai acontecer o arrebatamento. Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar e ao Shalom, até ungido ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, praças e circunvalizações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Agora eu quero trazer um outro erro gravíssimo que os pastores cometem. Vou trazer para os irmãos agora o outro erro que eles cometem. Vou trazer. Depois eu falo sobre isso aqui. Nós vamos voltar nessa data aqui, essa data que eles estão falando aqui, que foi quando foi dado o decreto, eu vou mostrar que essa data está errada. Então vamos lá, irmãos. Primeiro erro que eles cometem. Eles pegam 7 semanas e somam mais 62 semanas. Aí é igual a 69 semanas. Aí os livros falam assim, então até o Messias chegar na terra, até o Mashiach chegar lá em Al-Shalom, passou-se 69 semanas. Foi quando ele foi morto lá no madeiro. Eles falam desse jeito, eles somam 7 mais 62 e chega nesse número aqui, ó, 69. Só que eles não podem fazer isso. Eles não podem pegar as 7 semanas e somar com as 62. Por quê? Porque 7 semanas é para reconstruir calçadas e muralhas. A profecia ela vai acontecendo a cada tantas semanas que passa, acontece algo. Mais tantas semanas, acontece algo. Então, 7 semanas foram dadas para fazer o quê? Para reconstruir as calçadas e as muralhas. Vou colocar o rodapé dessa Bíblia aqui para vocês verem o autor falando isso. E aí, Romeus? E aí, essas 7 semanas aqui, você não deve pegar elas e somar mais 62, não. Por quê? Porque 7 semanas já está dentro das 62 semanas. As 7 semanas já está dentro das 62 semanas. Quando Yahushua chegou em Jerusalém, em Al-Shalom, ali ele chegou na semana de número 62. Não foi na semana de número 69. Então os pastores somam 7 mais 62 é igual a 69, quando o Messias morreu lá no madeiro. Ele está totalmente equivocado. Vou colocar o vídeo aí. E de um outro lá, ensinando lá, e aí vocês vão ver aí. Vocês vão ver aí que eles estão mostrando, estão dizendo que Yahushua morreu na semana de número 69.
Eles estão dizendo isso, mas está cometendo um grande erro. Por quê? Porque eles somam 7 mais 62 para chegar nessa conta. Não pode. Vou colocar o vídeo deles aí igual para vocês verem. Então vamos agora, gente, analisar o gráfico para que você entenda com muita facilidade, estude e decore, gente, as 70 semanas de Daniel, já que elas são tão importantes para o entendimento da escatologia. Então o gráfico começa dizendo as 70 semanas de Daniel do capítulo 9. Logo do lado esquerdo, nós temos ali o decreto para a restauração, de Israel, ou seja, o decreto que foi feito por Ciro para que eles pudessem sair e voltar para Jerusalém. Só que, na verdade, o decreto foi feito, mas as semanas começam a contar somente da saída da ordem, tá? Então, como eu li para vocês lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, é esse lado bem esquerdo aqui. Esta primeira parte aqui, gente, vocês estão vendo aí 69 semanas, que dá 483 anos. Lembrando que esses anos são de 360 dias e não de 365 dias. Então, quando você vai fazer a conta em número de dias, tem que fazer por número de dias mesmo, para chegar na data correta. Porque se você pegar 365 vezes 483 anos, não vai dar certo. São 483 anos, tá? De 360 dias. São 69 semanas. Lembra que o anjo fala primeiro de 7 semanas, que dá 49 anos, e depois 62 semanas. Eu vou ler para vocês. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, essa primeira parte aqui, ó. Então, este gráfico vertical começa lá com o decreto de Ciro, e vai até a entrada triunfal do Messias, gente. Tá? Porque o texto diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, nós temos aqui o primeiro, do lado direito aqui deste primeiro quadrado, nós temos a entrada triunfal de Jesus, o Mashiach, que aconteceu no domingo de Ramos, gente, quando ele entrou e foi aclamado por todo o povo como o filho de Davi, como Hosana, bendito que vem o filho de Davi, Filho de Davi para os judeus era o Messias. Ele foi aclamado. Mas aí o texto diz assim: depois das 62 semanas, ou seja, das 7 e das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Então, você vê aqui essa barra vertical onde tem a cruz, é a morte de Jesus. Então, as 69 semanas, desde a saída da ordem, até a entrada de Jesus e a morte de Jesus, 483 anos. E isto, gente, é exato, viu, meus queridos? Aqui eu coloquei uma linha do tempo e ela mostra mais ou menos o que eu estava falando. 7 semanas e 62 semanas e será morto ungido. Deus já deu tempo, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, até o príncipe, haveria 7 semanas e 62. Só que Daniel tinha que entender que era a respeito de semanas de anos. Ele tinha que compreender isso. Então, como vocês viram aí, o pastor Lamartine Pozella e esse rapaz do canal Reino Eterno, eles somam 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas. Ali já comete o erro, ali já está fora da profecia. E não é só eles que fazem isso, não. Vários teólogos e vários pastores fazem isso. Não se pode fazer isso.
as 7 semanas já estão dentro das 62 semanas. Eu vou provar isso aqui agora para os irmãos. Veja bem, Daniel capítulo 9, versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Então, primeira coisa, está falando depois das 62 semanas. O texto não está dizendo depois das 68 semanas. Se Yahshua tivesse morrido na semana de número 69, o versículo diria assim: depois das 68 semanas será morto o ungido. Não, o texto está depois das 62 semanas. Por quê? Porque Yahshua chegou na semana de número 62. Olha o que está escrito no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, até a chegada de Yahshua, o que ia acontecer? 7 semanas eles iam construir as calçadas, as muralhas. E ao todo, 62 semanas, Yahshua estaria chegando dentro de Jerusalém. Ia passar-se ao todo 62 semanas. Até o Messias, 62 semanas. 62 semanas e Yahshua estava chegando dentro de Jerusalém. Yahshua chegou dentro de Jerusalém, ele nasceu no final da semana de número 62. Ele nasceu já no finalzinho dela. Então é por isso que no capítulo 9, versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido. Por quê? Porque Yahshua morreu na semana de número 63. Foi aqui que ele morreu. Não foi aqui que ele morreu, igual o pastor Pozella está mostrando, não. Lá Martina Pozella está mostrando. E o rapaz do canal Reino Eterno, ele não morreu aqui, não. Ele morreu na semana de número 63, depois da semana de número 62. Ele chegou na semana de número 62, mas morreu na semana de número 63. Então vamos lá, vou provar para os irmãos que Yahshua, ele morreu na semana de número 63. Vou provar para os irmãos. Veja bem, meus irmãos. A primeira coisa que eu quero provar para vocês é o seguinte: o decreto foi dado no ano 410 antes de Yahshua. Não foi no ano 457, não foi no ano 444, não foi no ano 445. Foi dado no ano 410. Foi na época da rainha Esté. E Yahshua, meus irmãos, ele viveu só 31 anos. Ele não viveu 33 anos como os pastores pregam aí. Por que eles pregam que ele viveu 33 anos? Porque eles baseiam no livro de João. Fala que foi João que escreveu, mas não foi o apóstolo João que escreveu aquele livro, não. Aquele livro ali nós já mostramos que ele é herético. Ele é um livro contraditório. Yahshua não vivenciou 3 Páscoas, como afirma o 4º Evangelho. Não. Ele vivenciou só uma Páscoa. Isso está registrado no livro de Mateus, Lucas e Marcos. Ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Então ele vivenciou só uma Páscoa. E ele viveu só 31 anos. Por quê? Porque no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz que quando Yahshua começou o seu ministério, ele tinha 30 anos de idade. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz que o cordeiro, para poder ser oferecido em sacrifício para o Eterno, ele tinha que ter 1 ano de vida. Então Yahshua, ele tinha 1 ano de vida espiritual na presença do Eterno. Depois que ele foi batizado, depois que ele foi emergido, ele foi revestido com o Espírito do Eterno, veio uma voz do céu e falou para ele: tu és o meu filho amado. E aí ele foi levado para o deserto para ser tentado. E aí ele pregou só 1 ano, ele não pregou 3 anos como afirma o 4º Evangelho. Ele pregou só 1 ano, então ele morreu com 31 anos. Por que ele pregou só 1 ano? Porque no livro de Isaías 61, na Bíblia de Jerusalém, 61, versículo 2, diz assim: Yahweh me ungiu para pregar 1 ano. Então, Yahshua começou com 30 anos, livro de Lucas 3, 23, e morreu com 31. Então agora vamos lá agora. Vou pegar agora aqui, ó. 410 foi dado o decreto. 410 mais 31 anos de vida de Yahshua. São, ó, 1, 4. Dessa aqui são 441 anos. 441 anos é o que, irmãos? O que é 441 anos? 441 anos é 63 vezes 7. Aqui, ó. Se você botar 63 vezes 7, qual é a soma que você tem? Você tem 441 anos. Tá vendo que tremendo, irmãos? Então, você que é magnífico quando você acha a data certinha que foi dado o decreto? O decreto foi dado em 410 antes do Mashiach. Mais 31 anos que ele viveu, 441 anos. O que eu falei? Eu falei que ele morreu na semana de número 63. 63 vezes 7 você tem 41 anos. Então, com 63 semanas, Yahshua morreu. Quando completou 441 anos, a partir da hora que foi dado o decreto, Yahshua morreu. Yahshua morreu em que semana? Na semana de número 63.
Então, irmãos, ele morreu na semana de número 63 e não na semana de número 69, como ensinam os pastores e os teólogos. Por que eles fazem isso? Vou explicar para vocês agora, para vocês entenderem. Por que os pastores fazem isso e os teólogos? Eles fazem isso porque eles querem dizer que a semana começou aqui, igual por exemplo, a Adventista diz que começou aqui, ó, 457. Aí eles falam assim, cumpriu toda a semana já cumpriu as 70 semanas já se cumpriu. Ele está totalmente fora, porque ainda falta uma semana para cumprir. Cumpriu só 69 semanas. Então aqui, ó, o que eles fazem? Eles pegam e falam assim, vamos pegar aqui agora então, ano 457 antes do Salvador. Nós vamos somar mais o que aqui? Nós vamos somar agora mais 33 anos que ele viveu. Já está errado, que ele não viveu 33, ele viveu foi 31. Aí faz isso aqui, ó. 10, aqui, ó. Agora vem 9, 10, 4, 490. Aí eles falam assim, olha, ó. Esse aqui é adventista. Fala, cumpriu as 70 semanas. Porque 7 vezes 70 são 490 anos. Eles falam assim, então o decreto foi dado aqui, ó, no ano 457. Está errado. Está totalmente errado. Falta uma semana ainda para cumprir. Eu vou mostrar dentro da profecia que falta uma semana. Então, se eu pegar aqui também, então, aqui agora, 445. Se eu pegar 445 mais 31 anos, que Yahshua viveu, 6. 5, 6, 7. 476. Já está errado. Já está errado. Por quê? Porque nós não podemos chegar aqui, ó. Nós temos que chegar no ano 441. Já está errado. E se eles quisessem chegar aqui no ano 483, que o Lamartine Pozella, mas esse canal Reino Eterno aí, diz que na semana de número 69 Yahshua morreu. 69 vezes 7 é igual a 483 anos. 483 anos. Então eles teriam que achar a data para mostrar aqui os 483 anos. Já está errado. Nada encaixa. Tudo de que fizer aí, nada encaixa. Agora vamos voltar lá naquela questão lá para vocês entenderem lá. Então vamos voltar lá. Quero voltar lá agora. Vamos voltar lá. Yahshua então morreu na semana de número 63. Ali completou-se 441 anos da profecia. 63 vezes 7 é igual a 441 anos. Então completou 441 anos quando Yahshua morreu, das 70 semanas. Completou 63 semanas. Então começou aqui, 410 o decreto. Foi dado o decreto aqui. O decreto foi dado aqui, mais 31 anos que Yahshua, onde Yahshua morreu, são 441 anos. Aqui. Agora, irmãos, presta atenção agora para os irmãos verem o tanto que é tremenda essa questão aqui agora. Que agora eu vou ler aqui agora o texto aqui agora. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações. Guerras e desolações são determinadas. Então está falando que depois da morte de Yahshua, o templo e o santuário seria destruído. Aí eu pergunto para os irmãos, o templo e o santuário foi destruído na época de Yahshua? Não. Quando é que o templo e o santuário foi destruído? 42 anos depois que Yahshua morreu e ressuscitou. Passou-se ainda mais 6 semanas. Passou-se ainda mais 42 anos para o santuário, o templo ser destruído e a guerra de Massada acontecer. Porque vai até a guerra de Massada. Eu vou falar sobre isso aqui. Então, quando Yahshua morreu lá, ele morreu na semana de número 63. 63 mais 6 semanas são quantos? 63 mais 6 semanas é igual a 69 semanas. Então, para o templo ser destruído, a cidade ser destruída e acontecer a guerra de Massada, faltava ainda mais quantas semanas? Faltava ainda mais 6 semanas para inteirar a semana de número 69. Porque foi na semana de número 69 que o imperador Tito entrou lá dentro da guerra de Massada e destruiu os judeus de vez. Ali houve o corte da figueira. Ali a figueira foi cortada e foi jogada para fora da sua terra. Ali encerrou a semana de número 69. Quando encerrou a semana de número 69, ela encerrou lá na guerra de Massada. O templo já tinha sido destruído, a cidade já tinha sido destruída. E lá na guerra de Massada, então, quando terminou a semana de número 69, os judeus foram expulsos para fora da terra deles. Então, o texto está dizendo aqui, depois da morte do ungido, o templo seria destruído e a cidade santa. Isso aconteceu quanto? 42 anos depois da morte de Yahshua. Então,
42 anos depois da morte de Austin são quantos? São 6 semanas. 6 vezes 7, 42. Eu vou somar agora então. Pera aí agora. Agora vamos somar aqui agora. Aqui, ó. Vou somar aqui. Então, 63 semanas. Mais 6 é igual a 69 semanas. Vamos pegar agora. 6 semanas. 6 semanas são quanto? 42 anos. Agora vamos lá. 1 mais 2, 3. 4 mais 4, 8. 483 anos. Os 483 anos são o quê? 69 semanas. Então, a semana de número 69, ela terminou quando, amigos? Ela terminou no dia 15 de Nissan. Olha o dia 15 de Nissan aparecendo aí de novo. Olha o dia 15 de Nissan aparecendo aí de novo. Por isso que é importante saber o mês, saber quando foi que foi dado o decreto, saber o mês e saber o dia que foi dado o decreto. Então, a semana de número 69 terminou quando? Terminou na Guerra de Massada. Na Guerra de Massada terminou-se a semana de número 69. Vou colocar na tela agora para vocês verem, ó. Flávio José, o historiador judeu, ele mostrou que no ano 73 depois de Austin, olha o ano aqui, ó. Grava isso aqui, irmãos, ó. No ano 73 depois de Austin, na Guerra de Massada, no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães asmos, ali a figueira foi cortada. Então a figueira foi cortada no ano 73, na semana de número 69. Aí a semana de número 69 completou quantos anos dos 490 anos? Completou 483 anos, porque 70 semanas são 490 anos. Então completou agora 483 anos. Na Guerra de Massada completou 483 anos. Completou-se 69 semanas. Em que ano? No ano 73, depois do Mashiach. Então, irmãos, ó, tudo encaixando, ó, tudo encaixando. Yahshua morreu na semana de número 63, que são 441 anos. Mais 6 semanas para chegar na semana de número 69, para a figueira ser cortada. 483 anos. Completou-se a semana de número 69. Agora, olha que tremendo aqui agora, irmão. Olha aqui agora. Olha que tremendo aqui agora. Olha que tremendo aqui agora. Em que ano foi isso? Ano 73, que aconteceu a Guerra de Massada. No dia 15 de Nissan. Olha na tela aí para vocês verem mais uma vez. Olha aí. Agora olha aqui. Então eu vou chegar aqui, ó. Yahshua morreu na semana de número 63. Morreu com quantos anos? Ele morreu com 31 anos na semana de número 63. Então ficava faltando ainda 6 semanas para chegar na semana de número 69. Para chegar na semana de número 69 ficava faltando 6 semanas. 6 semanas são quanto? São 6 vezes 7, são 42 anos. Olha aqui agora. 42. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 73 anos depois do Mashiach. O que aconteceu? Guerra de Massada, no ano 73. Viu aí agora, irmãos? A profecia decifrada. Viu aí agora? Tanto que o Eterno é tremendo, tanto que o Eterno é magnífico. Foi revelado para o anjo da igreja de Filadélfia e para a igreja de Filadélfia a profecia das 70 semanas. Foi revelado, foi desvendado, foi tirado o véu. Por isso que lá fala, não é para a sua época, Daniel, é para a época do fim, quando o selo vai ser tirado de todas as profecias. Vai ser tirado como? Vai ser tirado para o anjo da igreja de Filadélfia e para a igreja de Filadélfia. Por isso que ninguém até hoje entendeu essa profecia, porque não era a hora ainda. Essa profecia, ela seria dada para o anjo da igreja de Filadélfia e para a igreja de Filadélfia. Então foi desvendado. Então, a semana de número 69 terminou no ano 73, quando a figueira foi cortada. Aqui terminou a semana de número 69, a penúltima semana. E aí, irmão meus? Então tá faltando mais uma semana ainda para acontecer? Tá faltando a semana de número 70. A semana de número 70 ainda tá faltando para acontecer ainda. Por quê? Porque cada semana são 7 anos. E a semana de número 70 são os últimos 7 anos. É os 7 anos da tribulação. Por quê? Porque aqui agora, vamos ler aqui agora. O que está escrito aqui agora? Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim. Eu vou ler o 26 e o 27. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Yahshua morreu na semana de número 63. E não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tudo foi destruído do ano 70 até o ano 73. No ano 73, na Guerra de Massada, a figueira foi cortada. Aí terminou-se a semana de número 69. Aí o Eterno virou e falou assim, para aí agora. Para o relógio aí agora. Para o relógio, para a semana, não deixa cumprir mais nem uma semana. Por quê? Porque o Eterno guardou essa semana aqui, a semana de número 70,
o Eterno guardou ela para o final dos tempos. O Eterno falou assim, não, essa semana ele não vai deixar ela para o final dos tempos. Não vai permitir cumprir só 69 semanas. Então, quando cumpriu a semana de número 69, quando a figueira foi cortada, quando Israel foi expulso para fora do país deles, o Eterno virou e falou assim, não, eu não vou permitir completar, eu não vou permitir a semana de número 70 ter início, não, vou deixar ela para o final. Por quê? Porque os judeus não estão na terra deles para cumprir as profecias. Os judeus vão ter que voltar para a terra deles para poder eu abrir a semana de número 70. Então o Eterno jogou a semana de número 70 para o final. A última semana o Eterno falou, deixa ela para o final, porque a figueira acabou de ser cortada agora na semana de número 69. Então a figueira foi cortada, foi lançada para fora do país. Aí Yahshua vira e diz assim, no livro de Lucas, capítulo 21, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brota os seus ramos, renova as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira brotou, Israel brotou no ano de 1948. Voltou para a terra deles, está lá agora. Então agora está chegando a hora de abrir a semana de número 70. E a semana de número 70, como é que ela vai ser aberta? Está aqui agora, Daniel capítulo 9, versículo 27. Aí diz assim, vou ler o 26 e o 27. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o imperador Tito. O povo de um príncipe que há de vir, está falando do anticristo. O imperador Tito era romano, então ele e o seu soldado eram um povo de um príncipe que haveria de vir. Emmanuel Macron, o anticristo, que vai chegar no final dos tempos agora. Aí diz assim, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele, agora, o anticristo, o filho da perdição, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada derramará sobre ele. Então ele diz assim, o príncipe que há de vir, o anticristo. Aí fala, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, a semana de número 70. Ela tem 7 anos. E vai fazer uma aliança com os judeus e com os ialdins. Na metade da semana, ele vai perseguir os judeus, os ialdins, e vai perseguir a igreja que não subir no primeiro arrebatamento. Está entendendo, meus irmãos? Então ele vai fazer essa aliança ainda, ele não fez. Tudo indica que vai ser agora dia 16 de maio. 16 de maio ele vai fazer essa aliança com Israel. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos que a última semana, ela vai ser aberta, a semana de número 70. Então essa semana aqui, ela vai ter início agora, meus irmãos, a semana de número 70. Quando é que vai iniciar a última semana, a semana de número 70? Ela vai iniciar no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o Eterno, ele segue a sua cronologia. Lá no livro de Neemias, a primeira semana começou no mês de Nissan e no dia 15 de Nissan. A penúltima semana, ela terminou no dia 15 de Nissan, na Guerra de Massada, a semana de número 69. Então o Eterno segue uma cronologia. Começava-se no dia 15 de Nissan e terminava no dia 15 de Nissan. Começava no dia 15 de Nissan e terminava-se no dia 15 de Nissan. Então essa última semana aqui agora, ela tem que começar, ela tem que ter início no dia 15 de Nissan. E nós cremos que vai ser agora, dia 15 de Nissan agora, que dá dia 16 de abril. Porém, meus irmãos, a semana para Israel, ela não vai iniciar no dia 15 de Nissan. Ela vai iniciar 30 dias depois. Quando o anticristo fazer uma aliança com Israel, essa semana que o anticristo está fazendo uma aliança com eles, para eles ela vai iniciar 30 dias depois. Para a igreja de Laodiceia, que não vai subir no primeiro arrebatamento, a semana começa no dia 15 de Nissan e não no dia 15 de Iá, não no dia 16 de maio. Para Israel, a semana, a aliança que eles vão fazer com o anticristo, que está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, a aliança que o anticristo vai fazer com eles, inicia-se no dia 16 de maio, que é dia 15 de Iá, lá em Israel. Se você quiser entender sobre isso, assista lá o vídeo que eu lancei lá, falando sobre os 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias. Lá eu falo sobre isso. Assista lá que vocês vão entender essa diferença de 30 dias para a semana iniciar para Laodiceia e para iniciar para Israel. Então tem uma diferença. A tribulação para a igreja de Laodiceia, que não vai subir no primeiro arrebatamento, que nós cremos que vai acontecer agora dia 15 de Nissan, inicia então nesse dia, no dia 15 de Nissan, inicia-se a tribulação para a igreja de Laodiceia. Agora a tribulação para Israel, a semana para Israel, inicia-se no dia 15 de Iá, que vai dar no dia 16 de maio.
Agora, por que nós estamos crendo que essa semana vai ser aberta agora, dia 15 de abril agora? Por quê? A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, deixa eu apagar aqui. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, os irmãos têm que observar que a penúltima semana, a semana de número 69, ela terminou no dia 15, 15 de Nissan, terminou aqui, Eu mostrei para os irmãos aí, eu vou colocar na tela mais uma vez aí, Flávio José mostrando que a figueira foi cortada na Guerra de Massada no ano 73, no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Então foi ali que terminou a penúltima semana. Então o relógio, para estar correto, tem que começar a correr agora nesse dia, no dia 15 de Nissan. E nós temos que observar que lá era o ano 73 da figueira. Israel agora está com 73 anos. Então Israel não pode completar 74 anos sem acontecer o arrebatamento e sem iniciar essa tribulação. A tribulação para a igreja de Laodiceia, essa semana para a igreja de Laodiceia. Então veja bem, Israel está com 73 anos agora. Não pode completar 74 anos. Por que, Romeu, que Israel não pode completar 74 anos? Porque Yahshua falou assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotam os seus ramos e renova as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Eu estava falando de terremoto, de pragas, de saraiva de fogo caindo sobre a terra, de epidemias, e dele vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Ele falou assim, a geração que vê Israel brotar novamente como uma nação, a geração que vê a figueira brotar novamente, que a figueira foi cortada no ano 73, foi lançada para fora. Então ele falou, a figueira vai brotar. A geração que vê essa figueira brotar, essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Passarás os céus e a terra, minha palavra, porém, não há de passar. Lucas capítulo 21, versículo 29 em diante. Então, uma geração na Bíblia tem quantos anos? Salmos, já falei sobre isso aqui em vários vídeos. Salmos 90, versículo 10. Uma geração, ela é de 70 a 80 anos. Então agora, Israel está com 73 anos. 73 mais 7 é igual a 10. Vai 8. 80. Então aí, bate 73 mais 7 anos. Aí bate com os Salmos 90. Se Israel completar 74 anos, aí vai para 81 anos aqui, Aí vai para 81 anos aqui, Aí não bate, meus irmãos. Aí a geração já passou. Porque o limite é 80 anos. Então o Eterno está deixando a corda esticar até no máximo. Até Israel quase completar 74 anos. Mas o Eterno não vai deixar completar. Porque Yahshua falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos dentro da geração do fim. E nós temos só mais essa Páscoa agora, essa peça, para poder não completar os 74 anos. Vai ficar faltando um mês, 30 dias para completar os 74 anos. Vai ficar faltando só um mês. Então não vai completar. Outra coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Veja aqui. O Eterno já mostrou para nós que o calendário de Israel, que eles não estão no ano, que eles estão falando que eles estão no ano 5.782 agora, em 2022. Ele diz que está nesse ano aqui, Mas isso aqui, o Eterno já mostrou para nós que eles tiraram 210 anos do calendário. Se você não assistiu às lives lá, acesse lá para você ver lá que eles tiraram 210 anos do calendário. Eles tiraram 210 anos do calendário. Nós até lançamos um vídeo aí mostrando, só falando sobre isso também, mostrando essa questão. Então eles tiraram 210 anos. Então eles estão aqui, Olha o ano que eles estão na realidade. Eles tirou os 210 anos que Israel ficou lá no Egito. Eles tirou. Aqui, 2, 8 mais 1 é 9. 7 mais 8 é 9. Desce o 5. Então eles estão no ano 5.992. Só que o Eterno falou com Moisés o quê? O primeiro mês do ano vai ser o mês de Nissan. E o primeiro dia, então, passou a ser o dia 15 de Nissan. Então, em Nissan, agora em abril, que Nissan vai dar no mês de abril. Eles vão completar agora, então, Eles vão completar agora 5.993 anos. Com 7 anos, mais 7 anos dá o quê? Dá 6.000 anos. E quem tem esses 6.000 anos, Ramos? Yahshua tem que vir para estabelecer o reino milenar. Porque 6 dias trabalharás e descansarás no 7º. Plantarás a terra durante 6 anos e deixarás descansar no 7º ano. Agora está inteirando o 6º milênio.
vai vir o 7º milênio. O 7º milênio é o reino milenar, que Yahushua vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala, e versículo 6, fala que ele vai reinar durante 1000 anos nessa terra. Então ele vai vir agora, na hora que completar os 6.000 anos, ele tem que estar descendo. Isso aqui acontece quando? Em 2029, completa 6.000 anos, desde Adão até agora. Então tudo, meus irmãos, tudo chegou no fim. E como os irmãos puderam ver aí então, o Eterno nos deu a interpretação, nos deu a revelação das 70 semanas. O Ial é magnífico. Por que ele nos deu essa revelação? Porque ele tirou o selo. Ele tirou o selo de todas as profecias. E ele revelou a profecia para o anjo da igreja e para a igreja de Filadélfia. Essas revelações vieram para que a igreja seja edificada e esteja atento. Porque o final dos tempos chegou. Nós temos que estar em oração e jejum agora, em consagração, porque tudo indica que o arrebatamento vai acontecer agora.